Gostaria mais uma vez de dar as boas-vindas a todos nessa noite, ao pastor Andrei. É bom revê-lo novamente, o irmão de lutas, também nosso amigo irmão Marcos, que está presente com a sua esposa, amigo do irmão Matias, e a todos os irmãos e amigos nessa noite que se encontram aqui. Que Deus possa realmente nos abençoar com a sua palavra. Então vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 15 ao final do capítulo. Efésios, capítulo 1, versículo 15 ao final do capítulo, verso 23. Nós vamos fazer a leitura juntos e no final, assim eu farei uma breve oração. Efésios, capítulo 1, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Oremos. Pai celestial, nós somos gratos porque temos esse privilégio realmente de poder estar na Tua presença, Senhor. A Tua palavra, o Senhor diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em Teu nome, ali o Senhor se fará presente. E assim, Pai, nós sabemos que o Senhor é bondoso, misericordioso, e o Senhor mesmo tem a Tua palavra como a verdade. E nós estamos diante dela. Queremos, Pai, receber o ensino que vem do Senhor. Para isso nós Te pedimos o auxílio do Espírito Santo da verdade. Ele que é o autor da palavra. Nós somos Teus servos, Pai, realmente necessitados de sabedoria, de entendimento, e dependemos totalmente do Senhor. Então revela, Pai, as coisas que a Ti pertencem aos nossos corações. E que nessa noite, Pai, cada um que chegou aqui possa mesmo receber do Senhor aquilo que é segundo a Tua vontade. Fica conosco, Pai. Aceita a nossa sincera gratidão. No nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, amados. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Nosso estudo, assim, os irmãos estão acostumados, é sequenciado, e aos amigos que nos visitam, nós assim pegamos um livro da Palavra de Deus e estudamos, né? Vamos tirando aquilo mesmo que está como Deus manda na sua palavra. E essa carta
a igreja em Éfeso, ela não é somente, né, a carta à igreja de Éfeso, mas ela é e se tornou uma carta mesmo universal a todas as igrejas do Senhor Jesus Cristo, não só nesse tempo, mas em todos os tempos. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela está para sempre, né, entronizada. Jesus disse: passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras jamais passarão. Então o apóstolo Paulo, esse servo do Senhor, apóstolo mesmo, chamado por Deus, enviado, comissionado, capacitado, e uma grande obra desse homem, né, que Deus usou grandemente no início da igreja, espalhando o evangelho, plantando igrejas. E o apóstolo Paulo tinha uma grande preocupação, não só da pregação do evangelho aos que necessitavam, mas a doutrina, o ensino, a instrução, porque a igreja precisa mesmo de crescimento, de edificação. Então, a epístola de Efésios é uma dessas cartas. Nós vimos assim que esse homem, o apóstolo Paulo, estava no final da sua vida. Essa é uma das cartas chamada cartas da prisão. Paulo estava ali em Roma e impossibilitado de continuar o seu trabalho, que ele fazia, né, com grande mesmo eficiência, podemos dizer assim, mas ali preso, impedido de continuar o seu trabalho missionário, mas ele usava de todas as armas que Deus lhe dava, né? E restou a Paulo duas coisas importantes que hoje mesmo, assim, nós somos beneficiados. A própria escrita, né? Paulo tinha liberdade de escrever na própria prisão. E a outra coisa grandiosa e poderosa era a oração. Então nós temos visto aqui nesse trecho que Paulo trata principalmente de oração. Mas, irmãos, esse homem, ele tinha realmente uma grande preocupação com o ensino, com a instrução, com a edificação da igreja. Ele queria que a igreja crescesse, né? Crescesse mesmo, e se empenhava. Tanto é que, antes mesmo de viajar para Roma, ele reúne a igreja e chama mesmo os anciãos, né, a liderança de Éfeso. Veja que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, e o versículo 17, ele diz assim, olha: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, os líderes, né? E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Era conhecido, né, o procedimento desse homem, o comportamento no meio deles. E olha como ele mesmo se referia, o testemunho de Paulo: servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Ele se tornou, né, Paulo, um inimigo até dos judeus. Antes nós sabemos a história, e eu espero, né, que todos aqui saibam qual era o procedimento inicial de Paulo. Paulo era um perseguidor da igreja, né, mas a graça de Deus, como ele diz, veio de sobremaneira sobre ele, e ele se tornou agora um pregador, um pastor. Aquilo que antes ele perseguia, hoje ele servia, né? E aqui diz: com lágrimas, com toda humildade, com provações e pelas ciladas dos judeus, dos seus irmãos, não é? Como diz aqui, me sobrevieram. Verso 20: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vula ensinar publicamente, e também de casa em casa. Propósito do homem, né? Instruir, ensinar. E ele diz aqui, testificando
tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém. E diz aquele, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam um carro do ano, né? Uma mansão, um hotel 5 estrelas, onde eu venho contar aquilo, as maravilhas de Deus, né? Nada disso, irmãos. Esse homem aqui diz, me esperam cadeias e tribulações, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Esse é o verdadeiro, né? Servo do Senhor, profeta de Deus, homem de Deus que foi salvo, separado, escolhido para pregar as verdades de Deus. Não era fácil, não. Não é como hoje em dia é uma facilidade grande. Muitos aí têm mesmo saído do mundo afora, enganando a muitos, né? Oferecendo um evangelho barato, um evangelho mesmo de prosperidade, que pare de sofrer. Não, irmãos. Esse homem aqui, ele sabia o que era sofrer. Aliás, Jesus disse para ele, olha, Paulo, importa tu saber o que é sofrer pelo meu nome, né? Então Paulo vivia isso e pregava isso e testificava isso. Mas ele diz, olha, verso 25, agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Era uma despedida mesmo, sincera, né? Então ele diz, olha, portanto, eu vos protesto, né? Eu chamo vocês à responsabilidade, à atenção. Escutem o que eu vou dizer. No dia de hoje, que eu estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. Então ele dá o exemplo, né? Aqueles que iam substituí-lo, aqueles que iam ficar. E ele faz questão de preparar esses homens para a jornada que viria à frente, porque ele sabia o que ia acontecer, o perigo, né? Como ele diz aqui, olha, atendei vós por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja de Deus, foi Deus que comprou, não foi nenhum homem não, né? E ele diz aqui o perigo, olha, eu sei, Paulo sabia muito bem, depois da minha partida, depois que eu sair do meio de vós, penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, né? E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então, Paulo diz, olha, portanto, vigiai, né? A palavra aqui é fica atento, fica de olhos abertos, porque olha o tanto que eu me esforcei, né? Ele diz aqui, olha, porque vigiai lembrando-se de que por 3 anos, um período no ministério de Paulo, que mais ele permaneceu em um lugar foi em Éfeso, né? 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, de ensinar, de instruir, e até com lágrimas, né? Era um serviço assim, que não era fácil, irmãos. E o ministério verdadeiro não é fácil, não. O ministério mesmo, quando é levado a sério, quando Deus é o principal,
quando Deus é exaltado, irmãos, vai haver muitas lutas, muitas dificuldades. Quem é pastor, quem se propõe a servir, vai saber, né, o que é. Diz aqui, olha, admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então veja, Paulo, né, descreveu tudo isso, e na mente dele era o quê? O propósito, a edificação da igreja, o crescimento espiritual do povo de Deus. Então ele chega a Jerusalém, né, o livro de Atos, ele vai ser mesmo preso e vai ser levado até Roma. Mas em Roma ele, como eu estava falando no início, né, ele tem a oportunidade ainda e a liberdade de escrever e orar. Então são essas armas que esse homem usa, né, o poder mesmo da escrita e da oração. E através desse tempo ali, cartas maravilhosas surgiram para toda a igreja de Deus, inclusive essa de Éfeso, né? E Paulo quer mesmo que a igreja cresça, né? Continue mesmo o seu crescimento, não só em forma material, mas principalmente espiritual. E ele revela a essa igreja, né? E aqui nessa primeira parte do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14, nós assim concluímos, mas por questão mesmo de benefício a alguns que não estavam aqui. Olha, Paulo dá coisas maravilhosas, e nós fizemos 4 perguntas em relação a esse trecho aqui, né? Capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Foi a vontade de Deus, né, chamar, preparar, comissionar e enviar Paulo para ser um dos grandes, né, instrumentos de Deus para a igreja. E aqui Paulo, ele diz assim, olha, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então nós fizemos a pergunta, né? Quem somos? Paulo queria mostrar para a igreja e fazê-los lembrar quem eles eram, né? E aqui nós respondemos. Paulo diz, olha, aos santos. Santos. Quem somos? Os santos. E quem são verdadeiramente os santos? São aqueles que foram salvos por Jesus Cristo. É o nome que é dado a todos, sem exceção, nesse mundo, que é salvo por Jesus Cristo. A Bíblia identifica como santos, né? Alguém que foi chamado, separado desse mundo para ser de Jesus Cristo. Então, a igreja verdadeira, ela é identificada como os santos, né? E a segunda pergunta que nós fizemos, e está implícito aqui, o que temos? Paulo faz eles lembrar, né? Mesmo aprisionado, em dificuldades, Paulo diz, o que temos, né? E aqui nós temos, irmãos, os santos, privilégios. E a Bíblia diz aqui, olha, no versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O que temos? Toda sorte de bênção espiritual. Somos abençoados, irmãos, agraciados. E a Bíblia aqui descreve, nesses 14 primeiros versículos, essas bênçãos. Bênçãos sem medidas, vindo diretamente do Pai das luzes, né? Aquele que nos abençoa. E o crente, o santo, é bom saber, né? Mesmo vivendo nesse mundo, que somos e o que temos, bênçãos maravilhosas. E aqui está descrita a primeira, né? Paulo diz, olha, é toda.
não vai faltar nada, toda sorte de bênção, né? E nós vimos que nós somos abençoados por Deus, porque somos amados de Deus. Cada um que é santo é um amado de Deus, porque foi Deus que escolheu, foi Deus que elegeu, foi Deus que predestinou para ser dele. Aos amados de Deus ele não só elegeu, né, ele escolheu, ele predestinou, mas a Bíblia diz que ele chamou. Diz aqui no verso 4, olha, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, né? Para sermos salvos, para sermos de Jesus Cristo e irrepreensíveis perante Ele. Foi Ele que fez isso. E como Ele nos deu essa salvação maravilhosa? Está aqui no versículo 7, né? No qual, ou seja, nele, em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Então, é uma bênção sem medidas, irmãos. Aqui, Deus te amou, né? Não só porque a Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Esse amor é geral pela sua criatura. Mas aqui, tu se torna um amado dele, não é? Um amado especial, específico, porque ele revelou a ti, através da obra redentora de Jesus Cristo, a salvação e te deu. Porque outrora, irmãos, a Bíblia diz aqui, esse livro, né, mostra claramente, nós, todos nós, sem exceção, nascemos o quê? Mortos, em ofensas, em delitos, em pecados, uma triste condição. A Bíblia diz aqui, olha, veja, no versículo 2, estando, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Era essa a nossa anterior condição e a condição de qualquer homem que nasce nesse mundo, morto, perdido. E diz aqui, não só é prova disso, né, que a Bíblia descreve, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo. Eu gosto de colocar, não só andando segundo o curso desse mundo, mas seguindo, né, o curso desse mundo. É a nossa real condição. Diz mais, olha, segundo o príncipe da potestade do ar, não só segundo ele, mas seguindo o príncipe da potestade do ar. E o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos, né? Mas aqui vem a bênção que é outrora, antes, né? E segundo, não só segundo, mas seguindo também as inclinações da nossa carne, e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E veja, e éramos, por natureza, ou seja, por nascimento, filhos da ira, filhos da desobediência. Então, às vezes choca, né? Porque nós nascemos num país dominado, aliás, foi mesmo colonizado, e pela uma das maiores religiões desse mundo, a Igreja Católica Apostólica Romana, em que é ensinado que todos já nascemos o quê? Filhos de Deus. Mas é contra a palavra, não é o que Deus diz, não. A Bíblia diz que nós nascemos o quê? Filhos da ira, filhos da desobediência. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós somos fruto de uma união, né? De uma concepção caída. Nossos pais, Adão e Eva, eles desobedeceram a palavra de Deus, a ordem do Senhor, a ordem do Criador. Eram perfeitos, foram criados
a imagem e a semelhança de Deus em perfeição, mas desobedeceram, caíram em desgraça, né? E a Bíblia diz, Deus disse, olha Adão, no dia em que tu comeres do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o quê? Certamente, né? Não tinha nenhuma sombra de dúvida, morrerás. E aí a Bíblia diz que ele caiu, desobedeceu, e Deus não mente. Deus só fala a verdade, e o homem mesmo caiu em desgraça, a queda. E a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte, né? A morte. Deus é santo, Deus não admite pecado, a santidade dele é justo, e ele cobra o preço do pecado. O salário do pecado é a morte. Então, pecaram, veio, né? E a Bíblia diz, Romanos 5,12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado o quê? A morte, assim também a morte passou a todos, porque todos pecaram, né? Então, é de natureza, né? É de nascimento, filhos da ira. Andando nesse mundo, como a Bíblia diz, Jesus olhando as multidões, se compadeceu dela, teve pena, teve dó, porque andavam desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Olha a triste situação. Veja aqui no capítulo 2 e o versículo 12. Naquele tempo, né? Olha como nós estávamos, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, ou seja, sem comunidade, não éramos povo de Deus. Israel quer dizer povo de Deus, né? Não éramos povo de Deus. Estranhos às alianças da promessa, ou seja, sem Cristo, né? Sem comunidade e sem promessa nenhuma para ti e para mim. E olha mais aqui, não tendo esperança, sem esperança nenhuma. E finalmente aqui, sem Deus no mundo. Irmãos amados, né? Que história triste do homem que não tem mesmo Cristo, não tem comunidade, não tem promessa, não tem esperança, e sem Deus, andando sem Deus nesse mundo. Então, pensar que nós éramos assim, irmão, e Deus nos amou, Deus te amou. A Bíblia, Paulo diz, o Filho de Deus me amou, né? E a si mesmo se entregou por mim. Então está aqui, olha, Efésios 1,7, no qual, ou seja, em Cristo, temos, aqui é o verbo ter no presente do indicativo, nós temos a redenção. Somos criticados por aí. Vocês são muito assim, cheios de si, né? Orgulhosos, porque vocês dizem que tem a salvação. Não sou eu que digo, né? É Deus. Ele diz que nós temos, olha, temos a redenção, ou seja, fomos redimidos. Redenção é uma compra, né? Nós estávamos realmente no império das trevas, no reino de Satanás. E aqui a Bíblia diz que ele nos comprou. E o preço dessa compra foi o seu sangue. Preço mesmo que a Bíblia diz que não foi ouro, nem prata, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os nossos pais, né, nos legaram, mas pelo precioso sangue. Sangue como de cordeiro e sem mácula, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, preparado antes da fundação do mundo e assim realizado e dado por nós. Então, é esse sangue, meus amados, que pagou o preço do pecado. E a remissão dos pecados, ou seja, é retirado, né? Não é coberto mais. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, ele o quê? Aniquilou o pecado e nos dá o perdão. Irmãos, tem muita gente enganada. Deus perdoa.
Não, senhor. Deus não perdoa pecado. Deus cobra o preço do pecado. Agora, Deus perdoa o pecado em nós pelo fato de Jesus Cristo ter pago o preço do pecado lá na cruz do Calvário. Pago cabalmente. A Bíblia diz que foi Ele que fez, né? Foi Deus que fez. A Bíblia diz que Deus colocou sobre Ele o pecado de todos nós. E quando viu Deus que o pecado estava em Jesus Cristo, a Bíblia diz que agradou Jeová o quê? Moê-lo, né? Mesmo quebrar. Porque em Jesus Cristo se achava pecado. Um santo. Um sem defeito. Mas quando Deus viu o pecado colocado no seu filho, ele não teve nenhuma dúvida. Ele mesmo cobrou o preço do pecado. Agora, em Cristo, meus amados, ele ressuscitou, né? Ele foi vencedor, e nele nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça, a graça de Deus que se manifestou salvadora a todos os homens, né? Então, quando nós vimos assim esses privilégios, né? Toda sorte de bênção espiritual, irmãos, nós somos abençoados, né? Amados de Deus. E tem mais, né? Olha só o que ele fez através disso. Diz aqui no versículo 5, olha, nos predestinou para ele, para o quê? A adoção de filhos, abençoados, amados, agora adotados como filhos de Deus, filhos por adoção, você e eu, né? Antes era o quê? Filhos bastardos, mas ele nos adotou como os seus filhos, e não só nos adotou como filhos de Deus, mas nos tornou herdeiros. Olha só a sorte de bênção, né? Que, né, o que diz aqui, olha, veja bem no versículo 11, olha, nele, né? Nele, digo, no qual fomos também feitos, o quê? Herança. E eu coloquei assim, você está no rol agora dos filhos de Deus. Pertence à família de Deus. Arrolado, né? Como filhos de Deus. E sabe, não é cascata não, né? Ele garante isso, porque a Bíblia diz aqui que você está autenticado. Esse é meu. Autenticado, eu digo, no cartório celestial, né? Diz aqui, olha, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes o quê? Selados, né? O carimbo de Deus, agora é meu. É a garantia que você está no livro da vida lá no céu. Fostes selados com o quê? Com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. É agora, irmãos. Você já é filho de Deus, né? É herdeiro de Deus, autenticados pelo Espírito Santo. E quando Paulo diz assim, olha, toda sorte de bênçãos, não parou ainda não, né? Abençoados por Deus, amados como filhos de Deus, adotados como filhos de Deus, arrolados como herdeiros de Deus, autenticados com o Espírito Santo, e tem mais, assentados nos lugares celestiais em Cristo. Olha o que diz aqui o capítulo 2 e o versículo 6. E juntamente com Ele. Veja, é sempre em Cristo, né? É por Cristo, é Ele. E juntamente com Ele nos ressuscitou. Estávamos mortos, né? Nos ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Para quê? Mostrar nos séculos vindouros. Deus vai mostrar através de nós, os séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Irmãos, são muitas bênçãos, né? Assentados lá. Mas
ainda estamos vivendo aqui. Por isso que Paulo pergunta, quem somos? Santos, né? Salvos. O que temos? Toda sorte de bênçãos espirituais. Mas estamos aqui. Né? O que diz aqui o versículo 1, aos santos que vivem. Não estão mortos, não. Vivem em Éfeso, vivem em Manaus, nesse exato momento. Irmãos, você e eu estamos, né, com essas bênçãos e vivendo ainda nesse mundo. E aí, Paulo diz aqui, né, agora como nós estamos vivendo. É a maneira que nós estamos vivendo. E ele diz aqui, né, fiéis em Cristo Jesus. Então, 4 perguntas que o apóstolo Paulo assim coloca na introdução dessa carta para lembrar eles, né? Olha, eu já estou indo embora, sei o que me espera, a morte está bem ali, né? Vou ser morto, mas eu vou deixar para vocês algo especial, que eu vivi isso, né? Paulo diz, olha, combati o bom combate, né? Completei a minha carreira e guardei a fé. Agora uma coroa me espera, a coroa da justiça. Então é isso que esse homem quer deixar para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, irmãos, é assim, é um resumo dessa parte inicial do que Paulo está mostrando para a igreja. E aí ele continua, né? Hoje à noite a gente vai caminhar. E eu mostrei realmente em estudos passados que essa vida de fé, viver como um fiel em Cristo Jesus, viver em fidelidade, é uma carreira, né? É uma corrida, é uma carreira que está proposta a cada um de nós. Então nós vamos viver essa carreira e é um combate espiritual. Não vou assim voltar tudo, mas se alguém se interessar, tem os estudos passados, né? Mas vamos adiantar. Mas Paulo diz aqui, olha, no versículo 15, por isso também, né? Por isso também, eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus, aliás, dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Vamos parar aqui um pouquinho, né? Paulo diz, olha, por esse motivo que eu tenho ouvido, Paulo estava em Roma, prisioneiro em Roma, mas ele ouvia, né, da fé desses irmãos. Não só da fé, mas do amor. E nós vamos ver mais à frente da esperança que eles tinham. Irmãos, essas 3 coisas os 3 pilares da vida cristã. É o tripé que nos assim leva a fé em Cristo Jesus, o amor derramado por Ele em nossos corações e a esperança. E nós vamos trabalhar muito nisso nesses dias, né? A fé, o amor e a esperança. Então Paulo aqui ouve, né, que esses irmãos, eles continuam, ou seja, é a prova verdadeira, né? Isso dá alegria ao Paulo, anima esse homem lá na prisão, lembrando, olha, ele está ouvindo que os seus filhos andam mesmo na fé, né? Lembra que eu acredito que é o maior prazer, irmãos, é a maior alegria até de um pai, de um pastor, de um líder espiritual, alguém que iniciou um trabalho ou coisa assim de Deus, que ouve, né, de uma vez que se afasta ou que está presente, mas que ouve que os seus filhos continuam na fé. O apóstolo Pedro, São Pedro, na sua 2ª carta, abra comigo aqui, 2 Pedro, é uma cartinha, não é? Mas o Pedro diz assim, aliás, desculpa, é João, 2 João, São João, diz assim, olha, 2 João, o presbítero
a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. Mesmo sentimento, né, desses homens, tinha um amor em quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. É uma característica, né, irmão, dos filhos de Deus, aqueles que conhecem realmente a verdade. E ele diz aqui, olha, por causa da verdade que permanece em vós. Essa permanência, essa constância, independente da situação que nós estamos vivendo, irmãos. Eu sei que tem amados irmãos que estão enfrentando lutas, né? Batalhas, e é independente disso. Hoje, conversando com ele, disse, meu irmão, eu tenho aprendido que a gente escuta, é muito fácil, né? Dizer que está tudo bem, dar glória a Deus, quando não tem nada acontecendo. Mas quando nós estamos no meio de lutas, aí sim, nós vamos ser provados e ver quem realmente somos, né? A alegria. E eu disse, meu irmão, eu posso compartilhar com você dessa alegria. Quantas vezes nós estamos aqui cheios de dores e rindo, né? Louvando a Deus, orando, buscando ao Senhor. Ninguém sabe, né? Mas Deus sabe. E é essa a diferença. Quando a coisa não é verdadeira, vira um pandemônio. O que está acontecendo? Meu Deus, né? Não sei o quê. Não está nos caminhos do Senhor. Deus está punindo. Conversa. Tem muita heresia até no meio da igreja. Gente falando besteira, sabe? Irmãos, olha a vida desse homem Paulo. Olha a vida do Paulo. Esse homem passou por tudo. Tribulações. Entrou na mente aqui, veja, 2 Coríntios. 2 Coríntios, só para a gente ter uma ideia aqui, no capítulo 11, 2 Coríntios capítulo 11, Paulo estava desafiando os ministros, né, do seu tempo. E aliás ele diz, olha, cuidado que esses são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. E ele diz aqui no capítulo 2 Coríntios capítulo 11 e o versículo 23. São ministros de Cristo? Ele desafia, né? Falo como fora de mim. E eu ainda mais. Veja, em trabalhos, muito mais. Desafio todos eles. Estão trabalhando, eu muito mais, né? Muito mais em prisões. Prisão para ele era café pequeno, né? Tirava de letra, né? Em prisões, em açoites, sem medidas. Açoites, irmãos. Em perigos de morte, muitas vezes, né? Olha, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos 1. Eles eram tão justos, né? Que quando executavam uma quarentena de chibatada, com medo de passar, só davam 39, né? Diz aqui o Paulo que levou 5 vezes essas lapadas. Às vezes eu apanhei de goiabeira da minha mãe, né? Uma varinha assim. Rapaz, quando dava uma, desculpa, eu só faltava me mijar todinho. Doía muito. Mas quarentena de açoite, né? Paulo diz, fui 3 vezes fustigado com varas. Vara, irmãos. Né? Uma vez apedrejado. Lembra que aconteceu em Listra? Não era jogar essa pedrinha que a gente brinca assim, era bloco, apedrejado, era uma forma de execução. E lá diz que ele foi dado como um morto e arrastado, né? E eu acredito sim, que Paulo, naquele momento, ele morreu. Paulo morreu, porque ele conta, né? Vamos deixar mais para frente, vamos guardar isso aqui, né? Uma vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes, náufrago. Ele não estava fazendo comércio não, né? Aliás, ele estava comercializando no sentido a palavra de Deus, né?
pregando o evangelho, naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Irmãos, quem tem experiência de rio, de mar, não é brincadeira não, né? Não é brincadeira não. Você não tem para onde olhar, não. É a água, só água para tudo que é lá, não tem escape, né? Diz aqui, em jornada muitas, passei um dia e uma noite na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, enfadonhas, né? Olha, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os próprios patrícios, entre os próprios judeus, né? Queriam matá-lo. Lembra que logo na sua conversão já queriam detonar ele, porque ele logo era um que era contra o evangelho, né? Pediu cartas, era conhecido das autoridades, do sumo sacerdote, a ponto de receber cartas do sumo sacerdote, autorizando ele a ir até em Damasco, né, para prender os do caminho. Esse era Paulo, né? Permitiu a morte de Saulo, um assassino, aliás, do Estevão. Obrigado, Cecília. Os bereanos aqui, né? Capítulo e versículo, é assim que eu gosto. Então, em jornadas muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre os patrícios, em perigo entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos, isso aqui é de tremer, né? Entre falsos irmãos, falsos. E Paulo cita mesmo, né? Havia no meio dele os falsos. Ele diz, os inimigos da cruz estavam até no meio da igreja lá. Nós não acabamos de ler que Paulo chamou, olha, fiquem atentos, porque eu estou indo, eu vou partir. E no meio de vós surgirão o quê? Falsos, né? Que irão levar vocês até com palavras fictícias, com coisas gostosas de ouvir. Irmãos, tenha muito cuidado sobre essas coisas, né? Os falsos irmãos. O apóstolo Paulo, no final da sua vida, ele escreve a Timóteo, diz, olha, Timóteo, tem cuidado, né? Prega a palavra, insta, quer queira, quer não, corrige, disciplina e tudo, porque virão tempos em que muitos não suportarão mais a sã doutrina. E aqui, amados, a gente tem uma hora de estudo bíblico, né? Em muitos locais aí não dão porque quem está na obrigação de dar não sabe nada, não quer gastar tempo com Deus para estudar, para se preparar, quer dar coisa mastigada. Só abra a internet aí, está cheio de mensagem, cheio de pregação de qualquer um, coisa mastigada, né? Mas gastar tempo com Deus, pedir de Deus a direção, aquilo que tem para as nossas vidas. Então não querem se preparar, não querem estudar, dá porcaria, né? Dá vômito para o povo. Tem muitos aí, enganando a muitos, falso, né? Jesus disse, olha, cuidado. Muitos naqueles dias me dirão, Senhor, Senhor, nós pregávamos no teu nome, fazíamos pregações, expelíamos demônios, fazíamos milagres. Irmãos, eu pergunto, Jesus estava falando isso para o mundo? O mundo faz isso? O mundo está atrás de festa, faz não, irmãos. Mas tem gente que está pregando no nome de Deus, expelindo demônio no nome de Deus, curando. Jesus não nega não, fizeram sim. Mas sabe o que ele diz? Ele diz, olha, apartai-vos de mim. Nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade, né? Tenha muito cuidado com os falsos. E aqui Paulo diz, olha, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes. Vigília, né? Lembra daquela oportunidade em que Paulo estava dando um estudo bíblico, que foi madrugada adentro, e o garoto lá, quem lembra do nome do garoto? Eutico, né? Caiu de sono, aí Paulo foi lá e vigília, né?
Quantas vezes, irmãos, nós gastamos tempo assim, conversando sobre as coisas de Deus? Não existe mais isso não, né? É aquela coisa superficial. Sabe, nós somos de um tempo, essa igreja aqui pelo menos, que vários homens dessa igreja aqui, pastores hoje, amados irmãos, tínhamos um homem que gastava tempo conosco, 1, 2, 3 horas, ia embora. Quanto tempo? Ia embora. Quantas vezes ficamos ali na frente da casa dele, né, Ronaldo? Ele brincava assim, tem gente passando por aí, diz, esses vagabundos aí que não trabalham, né? Não, irmãos, muito pelo contrário, as coisas preciosas de Deus. Diz aqui, olha, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome. Imagina, um dos fundadores da igreja com fome, com sede. Vai falar isso hoje para um líder desse aí. Os cabas têm helicóptero, né? Não mora nem em Manaus. Sabe nem o que está acontecendo. É muito dinheiro, irmãos. Coitado do Paulo, né? Nos nossos dias. Ele ia ser apedrejado de novo. Diz aqui, olha. Em jejuns muitas vezes. Em frio. Em nudez. E veja. Além dessas coisas exteriores, algo que pesa sobre mim diariamente. Tinha uma coisa que pesava na vida do Paulo diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Irmãos, essa coisa aqui de preocupação, eu vou lhe ser sincero, né? Eu aprendi muito com meu amado pastor Fred. Era um homem mesmo que vivia preocupado, e é verdade, quem está interessado com as coisas de Deus se preocupa, né? Com cada um, não dá mais se preocupar. E esse homem lá na prisão, preocupado, né? Com todas as igrejas, e nós deixamos, porque está aqui próximo, né? Como eu afirmei que ele tinha morrido naquele apedrejamento, ele morreu sim, né? E aqui diz no capítulo 2, olha, se é necessário que eu me glorie, Paulo desafia, né? Ainda que não convém, eu passarei as visões e as revelações. Irmãos, aqui diz, de quem? Do Senhor. Cuidado também, né? Que tem muita gente aí fazendo previsões, revelações, dizendo que é de Deus, mas é de homem. A Bíblia diz que quando um profeta profetizasse, fizesse alguma revelação e a coisa não acontecesse, era para fazer o quê? Apedrejar, matar. Eu acho que não tem um bocado aí, né? Mas aqui a Bíblia diz que Paulo era do Senhor, as revelações de Deus. E aí ele diz, olha, conheço um homem, né? Em Cristo que há 14 anos, o tempo mesmo lá, naquela passagem lá em Listra que aconteceu isso, foi arrebatado ao terceiro céu. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. E se no corpo ou fora do corpo, ele não sabe, né? Deus sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então só podia ser ele, né? Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Ele conhecia, não podia mais, ficou com ele, né? Diz aqui, olha, e de tal coisa isso eu me gloriarei. Né? Não, porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte.
Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Irmãos, né? Isso é uma lição muito grande para nós. Aqui Paulo está dizendo que há um perigo muito grande de nós nos ensoberbecermos com as revelações, com a instrução, com aquilo que Deus começa a dar através de um ministério, de um servo seu, né, que está dedicado ao Senhor. É natural. Mas há um grande risco, né, de alguém se ensoberbecer com revelações. Paulo não está orando à igreja, a oração dele é essa, pedindo sabedoria para a igreja, discernimento. Mas tem um perigo muito grande de alguém achar que já é alguma coisa. Deus não vai dividir a glória dele com nenhum homem, com ninguém. E Paulo, né, o grande Paulo, havia esse perigo na vida dele. E Deus disse assim, olha, por causa, né, e para que não me ensoberbecesse, com a grandeza das revelações, me foi posto um espinho na carne. Uma doença, né? Algo que estava ali com Paulo dia e noite, constantemente, servindo mesmo. E acredito, irmãos, que Paulo foi usado grandemente por causa disso, né? Porque ele vai dizer aqui, olha, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Me cura, Senhor. Me cura, Senhor. Me cura, Senhor. Olha o que Deus disse para ele. Então ele me disse, a minha graça te basta. A minha graça te basta, Paulo. Porque o poder, ele é aperfeiçoado na fraqueza. E de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas. Paulo aprendeu a lição, né? Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Irmãos, isso é uma pregação estranha hoje em dia, né? Sentir prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Meu amado, isso serve para cada um aqui nessa noite. O poder de Deus, ele vai revelar na tua vida, se você mesmo se submeter a Deus, né? Deixa Ele trabalhar. E procura entender o que Deus tem para cada um nessa noite aqui. Para a minha vida. Irmãos, quem sou eu? Quem sou eu, sabe? Eu sou, sinceramente, um servo muito pequeno de Deus. Mas eu tenho a minha experiência pessoal nessa área, né? Eu era um homem que tinha meu negócio, tinha meu poder, mandava e acontecia no meu recinto, né? Mas Deus me salvou. Eu vim, a história é longa, já encerrou o tempo ali. Mas eu me submeti ao Senhor, aprendi que deveria me submeter ao Senhor. E Ele me salvou, me ensinou, tem me ajudado. E eu cheguei muitas vezes achando que, não, isso aí eu posso, né? Eu sei como fazer e tudo. Da área de construção, muitas coisas assim. Experiente, mandava, acontecia. Nós estamos fazendo uma obra aqui ao lado, né? Eu tenho 30 anos de experiência em obra. Mas cada dia aqui eu chego nessa obra, é diferente. Eu sei fazer, mas eu oro pedindo sabedoria de Deus. Senhor, como é que eu vou botar esse pilar aqui? Olha só, né? Porque eu não me sinto capaz de fazer a obra do Senhor. E Deus, irmãos, quando Ele vai te usar, Ele vai te quebrar, vai te mandar para o deserto. E Ele me mandou para uma cama, aonde eu estava dependendo só dele. Nem um médico sabia, não tinha diagnóstico, era uma verdadeira interrogação. Mas eu tenho lá laudo de CA de pulmão, já condenado mesmo e tudo, né? Mas eu digo humildemente,
Deus foi que colocou essa doença. Pedi, muitos irmãos oraram, mas eu não estou curado não. Mas é a bênção de Deus na minha vida, é aquilo que Ele colocou, para mim aprender a depender dEle, né? Olha, eu sou uma pessoa que gosta de tomar a frente e tal, mas eu tenho vergonha. Eu vou no supermercado, minha mulher carrega. Quando eu vou viajar as malas, eu estou proibido de pegar mais de 2 quilos. Imagina. Minha esposa carregando as coisas e eu com vergonha, né? Os meninos aqui, eu quero mexer, mas quando eu... Opa! Rapaz. Então, muitas vezes, irmãos, Deus quer te abençoar através de uma situação, de uma tribulação, de uma injúria, de uma necessidade, de uma perseguição. Ele não é o contrário do que estão pregando por aí. Muita gente diz que está acontecendo isso é porque não está na vontade de Deus. Tem que examinar, né? Aqui é individualmente. Mas era esse o pensamento desse homem Paulo. Ele queria mostrar à igreja, né? Ele estava interessado em instrução. Então voltemos lá para Efésios, quando ele diz aqui, capítulo 1, versículo 15: por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós. Eu não terminei, não é, João? Vamos lá, João. A gente tem que puxar os fios, né? Porque eles continuavam na fé. Desculpe aí, vamos lá. 2 João diz aqui, né? Olha, por causa da verdade que permanece em nós. João 2. E conosco estará para sempre. A graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão convosco em verdade e em amor. Fiquei sobremodo, era isso que eu queria mostrar, irmãos, alegre. João estava alegre, Paulo estava alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, andam na fé, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Então, irmãos, como esse homem se alegrou, né, com as notícias que ele recebeu, que esses amados irmãos ouviu, que eles continuavam, que eles permaneciam na fé no Senhor Jesus Cristo. E volte lá, Efésios 1:15. E o amor para com todos os santos. E o tempo já foi mesmo, né? Mas esse amor, irmãos, nós vamos continuar, é a característica, né, do santo, do salvo. Não é um fruto do Espírito Santo? É o amor. Fruto do Espírito Santo. É Gálatas 5:22. Vocês sabem, né? Quais são os frutos do Espírito Santo. E o amor é um. E nós vamos ver mais à frente que eles tinham... Paulo estava dizendo, olha, a esperança, né? A esperança. E se Deus permitir, nós continuaremos na próxima semana. Pai, muito obrigado, Senhor. O Senhor mesmo que tem falado aos nossos corações, o Senhor possa, hoje à noite, animar a Tua igreja, a encorajar a Tua igreja, Pai. Sabedores que, assim como esse homem Paulo, nós somos peregrinos e queremos, Senhor, viver uma vida mesmo que Te agrade. Sabedores já que somos abençoados, somos santos, salvos, separados pelo Senhor. Já temos toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, abençoados, amados de Deus, adotados como filhos de Deus, feitos herdeiros no rol dos filhos de Deus, autenticados com o Espírito Santo e já agora assentado em lugares celestiais, mas vivendo nesse mundo, Pai, e até recebendo mesmo aquilo que o Senhor tem, a Tua vontade para as nossas vidas, mas vivendo fiéis a esse Senhor tão maravilhoso, tão especial. Muito obrigado, meu Jesus. Aceita mesmo a nossa gratidão. Em Teu nome nós oramos
e agradecemos. Amém.